Tem como se falar algo sem usar palavras? Pensemos um pouquinho. Tem como falar com Deus sem usar a palavra? E com os outros? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. O Evangelho de hoje diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Eu vou parar por aqui, o evangelho continua, mas eu vou parar por aqui para a gente refletir. Eu quero fazer uma pergunta para você antes de começar. Primeiro eu perguntei se dá para falar algo sem usar palavras. Agora eu faço outra pergunta. Qual é o perfume mais caro que você tem? Qual que é o bem mais precioso que você tem? Qual que é a sua maior riqueza? O que você tem em casa, na sua casa? É a sua casa? É o seu carro? O que é a maior riqueza que você tem? Faço essa pergunta para você pensar um pouquinho. Maria tinha, não vamos entrar nesse contexto, mas ela tinha um perfume que era muito caro. Para ter uma ideia do valor desse perfume, hoje acho que raríssimas pessoas têm um perfume que custe o que equivaleria ao perfume que Maria derramou aos pés de Jesus. Porque esse perfume de Maria, ele valia mais ou menos um ano de trabalho braçal de um trabalhador. Então, se a gente colocar aí como salário mínimo hoje, seria aí mais de 12, 13 mil reais esse perfume. Então é um perfume muito caro. Deve ter perfume até mais caro que isso, né? Eu que só uso perfume desodorante, não tenho nem noção se existe, mas deve existir. Eu creio que deve existir. E ela pegou esse perfume, que era algo caríssimo, que a gente não tem noção exata do porquê que tinha um perfume tão caro. Alguns dizem que talvez ela usava isso para poder ter fregueses, né? Não sabe na profundidade disso. Mas aquele perfume que era muito caro, que ela usava com talvez algumas gotinhas de cada vez para economizar, dessa vez ela não economizou. Ela derramou tudo. Se uma gotinha desse perfume já fazia um efeito, né? Dava para se sentir, imagina meio litro, 500 ml. E ela não jogou devagarzinho, ela derramou tudo nos pés de Jesus. Isso tem um significado muito profundo. Isso tem um significado que ela não falou com palavras. Aliás, ela não falou uma palavra nesse evangelho. Maria não falou uma palavra, só chorou. Que ela vai dizer o texto que ela derramou e ungiu os pés de Jesus. Depois ela chorava e enxugava com os cabelos. Então não se falou uma palavra. Só que falou muito. Falou para Jesus, falou para quem estava ao redor dela e fala até hoje. Ela não fala, ela grita até hoje pelos nossos corações. Entrega tudo que você tem de bom, de melhor, de pior também para Jesus. E com essa atitude, Maria não entregou só o perfume. Ela entregou toda a sua podridão, todo o seu pecado, todos os seus erros, todas as suas falhas, toda a sua vida errada. Ela entregou toda a sua história. Ela colocou nos pés de Jesus. Para que Jesus ficasse colocou sobre o senhorio de Jesus. E ela falou e continua falando. Ela continua gritando, sem dizer uma palavra.
Eu não sei como está a tua vida, não sei como é que é o teu passado, o teu presente e como que você está vendo o futuro. Porque algumas pessoas não conseguem nem ver o futuro. Talvez porque só olha para o passado, talvez porque não vê possibilidade de um presente. Mas eu pego assim e digo para você, pegue aquilo que você tem de melhor. E também aquilo que você tem de pior. Junta tudo e derrama nos pés de Jesus. E se for para chorar, chora. Se for para sorrir, sorria. Se for para ficar em silêncio, fique. Se for para falar, fala. Maria não conseguia falar. Ela só chorava e derramava. E ali o perfume, diz que o perfume era muito caro. Muito caro. Não era caro, era muito caro. Mas eu digo para você, Jesus não... Eu acho, né? Minha visão. Ele não foi mexido pelo perfume, mas ele foi mexido pelas lágrimas. Para Jesus, as lágrimas eram muito caras. As lágrimas eram muito, mas muito caras. Sabe você que está chorando por algum motivo? Chora nos pés de Jesus. Porque as suas lágrimas é muito mais caro do que esse perfume de nardo. E é essas lágrimas que estão falando. Fala com as lágrimas, se for preciso. Fala com o sorriso. Fala com o seu coração. Porque Deus escuta. Tem um salmo que vai dizer assim: Deus está perto de um coração que sofre. De um coração arrependido. Um coração arrependido é um altar para Jesus, para Deus. Creia nisso. Eu não sei o que está passando, não sei o que está vivendo, mas acredita. Deus está perto do seu coração. Então fala com Ele. Não precisa falar, eu não sei falar, não precisa falar. Fala com a lágrima, fala com o sorriso, fala com o coração, fala com o sentimento. Senhor Jesus, que recebeu o perfume, mas sob o perfume recebeu as lágrimas de Maria. E essas lágrimas falaram contigo de um jeito que o Senhor se comoveu. Quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor se comova com os corações que estão falando contigo. Escuta os corações que querem falar contigo. E, Senhor, acolhe essas lágrimas, acolhe esse sorriso, acolhe esse coração, por favor. Pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você já é inscrito, dê o like aí. Se não é inscrito, se inscreva, por favor. Ajude a palavra de Deus a correr. Deus abençoe você. Tchau. Fique com Deus.